Olá, valentes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal e eu espero que seja tudo bem aí com vocês. Bem, tive um pequeno problema, eu esqueci a minha lição física, mas aí eu já dei um jeito de me mandarem as fotos dela, e aí eu tô aqui com ela na tela do computador, então eu vou conseguir passar para vocês o que eu entendi da lição, dessa próxima lição que começa hoje, a terceira lição, e aí a gente pode depois conversar aqui nos comentários também sobre ela, tá bom? Antes de começar, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário, como eu já pedi, e não esquece de ativar o sininho, que aí ele acaba dando aí um alerta para você dos próximos vídeos quando eu colocar aqui. Tô conseguindo colocar vídeo toda quarta-feira e no sábado sobre a lição, então acredito aí que pelo menos aí nesses próximos meses aí vai ficar desse jeito aqui o canal, beleza? Então vamos começar. A lição tem como título, tá, dois presentes, né? Aí ela fala sobre isso, e aí tem a tirinha, que eu achei bem legal essa tirinha dessa semana, que aí a pessoa pergunta, né, casar ou comprar uma bicicleta, e aí mostra Jesus, né, numa família sentada à mesa, e Jesus na garupa da bicicleta, e aí vem um anjo, entrega um bilhetinho para ele, e aí ele abre e ele fala assim, aí o bilhete fala, independente, né, do que você decidir, o importante é que Jesus esteja junto, né. O texto da lição, né, é Isaías 56, 3 e 8, tá? Está falando sobre a vocação dos gentios, e aí fala também sobre os eunucos, guardando o sábado, né? Acredito que você pode aí ter uma base para isso. E aí o que eu entendi com a tirinha e com o texto é exatamente isso que está falando. Contanto que Deus nos guie, né? E esteja junto em nossas decisões, tudo está perfeito, tá? E aí é sobre isso que a lição, bem dizer, vai falar sobre dois presentes. Mas esse, independente de qual presente você decidir abrir, o importante é que Deus esteja guiando aí a sua decisão. No domingo tem como subtítulo o mito da incompletude. E aí, pelo que eu entendi na descrição, tal, falando, dá a entender, né, que é a questão da gente estar, a necessidade de estar sempre com alguém. Que esse romantismo que tem aí a mídia e assim por diante, mostra que a gente precisa estar com alguém. E às vezes não, né? Que aí não é necessariamente necessário ter alguém. Mas a lição levanta uma coisa que eu já falei várias vezes em todos esses vídeos, ou até mesmo no canal, sobre o dom do celibato. Tá? Ela deixa claro aqui neste dia que o celibato é um dom. Ou seja, não é algo que é criado, não é algo que você consegue, que surge do nada. É algo dado por Deus. Então, automaticamente, você precisa ter esse dom para seguir o celibato. Por vocação e não por imposição. Então, aí abrindo um parênteses, é sempre essa questão que quando eu falo sobre a comunidade LGBTQIA+. Como vamos exigir que essa comunidade seja celibata se isso é um dom, né? Se você percebe que às vezes a pessoa ela não tem essa condição, desse dom, como que você vai exigir isso dela? E aí eu acredito que a igreja precisa começar a entender essa questão e aí futuramente ter mais, comentar sobre isso e assim por diante entrar em um consenso tanto com Bíblia e questões aí sociais e culturais e por diante. Fecha parênteses. A lição ainda de domingo fala sobre que você não precisa ser solteiro e nem casado para ser um requisito para entrar no céu. E aí às vezes eu me jogo essa pergunta, mas só por eu ser gay, automaticamente eu já estou condenado? Ou porque eu resolvi ter uma relação homoafetiva, sendo que essa relação ela entra no mesmo padrão, às vezes de uma heteronormativa, né? Daí tem essa questão que a gente sempre tem que estar levantando aí também, tá? Partindo para segunda e terça-feira, eu achei interessante ela falar sobre os eunucos em específico, tá? E aí os eunucos são três categorias de eunucos, né? Os nascidos, os feitos por terceiros e os que se tornaram-se eunucos pelo evangelho. Aí a lição ela fala sobre essas questões. Como eu estou aqui com o modo online, eu não vou conseguir falar tudo que eu anotei e grifei na lição. Mas o que eu achei interessante, que eu consigo enxergar, tá? É o seguinte. Abre aspas. O indivíduo solteiro é visto como incompleto, de status inferior na sociedade.
No tempo bíblico a gente está falando, tá? Mas precisamos deixar de lado as conversões culturais e estar dispostos a aceitar o script das Escrituras. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. É interessante que ele disse que não é bom e não que é ruim. Em outras palavras, ele nunca condenou a condição de solteiro, mas simplesmente disse que não era o ideal. Se não é o ideal, automaticamente a gente viver só, como vamos lidar com as pessoas LGBTQIA+. Entende? Como nós vamos, novamente, aquela questão, como nós vamos impor o celibato para essas questões? Quando fala dos eunucos nascidos, eu aqui coloco até mesmo os transexuais, tá? Porque hoje nós entendemos que a transexualidade, ela é uma questão até mesmo de nascimento. A pessoa ela não se identifica com a questão que ela nasceu, ela pode até entender algumas questões, aceitar algumas outras, como ainda manter o órgão genital e assim por diante. Não tenho lugar de fala para essas pessoas, mas pelo pouco que eu já li e pelo pouco que eu já vi em vídeos aqui no YouTube, ou até mesmo nas conversas de roda, eu já percebi essa questão. Então, eu colocaria os eunucos nessa categoria, os eunucos nascidos, né, nessa categoria de pessoas até mesmo trans. A segunda categoria diz que é feito por terceiros. Aí a gente automaticamente vai naquela questão da história, quando um homem era responsável para cuidar do harém do rei, ele tinha que aí ser eunuco, né? Ele tinha que ser castrado. E automaticamente ele não poderia ter filhos ou até mesmo uma relação sexual. E aí a gente pensa também nessa questão. E a terceira categoria que é levantada é os que se tornaram pelo evangelho. Automaticamente a gente considera Paulo um desses eunucos, né? Que se fez eunuco para pregar o evangelho. Mas aí ele percebe e ele fala que também esse é um dom, né? E aí eu sempre penso nessa questão. A gente não consegue mudar as duas primeiras, né, categorias automaticamente. Só conseguimos mudar a terceira, porque às vezes a pessoa ela se mantém eunuco, né, se mantém celibato até um período de tempo, e aí, depois que ela acredita que ela já fez ou pregou o evangelho, ou ela passou por algumas questões, ela aí realiza o casamento. E aí eu sempre, novamente, como vamos falar sobre essa questão com os LGBTs? Esse canal que eu criei é exatamente para isso, para a igreja ver que nós existimos e a gente precisa sim falar sobre essa comunidade da igreja. Porque somente falar que não é para se fazer o ato é sim uma forma de você ir matando as pessoas aos poucos, porque as pessoas elas têm sonhos, tá? De ter uma família, de construir um lar junto, ter aí condições para ter filhos, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de barriga de aluguel, existe também a adoção, né? Então essa necessidade de às vezes de ter ser pai, ser mãe, é possível suprir. Então a gente tem esse pensamento e aí a igreja ela precisa entender também essa questão e, acima de tudo, parar com algum discurso de ódio pronto, e por esse motivo eu criei esse canal também, para ter aí esse diálogo e mostrar que nós existimos. Na terça-feira fala sobre os sobrenomes, e aí é levantado que o povo de Deus, né, o reino de Deus, hoje em dia ele não é somente erguido, né, com a questão da reprodução entre um homem e uma mulher, e sim pelo discipulado, ou seja, por uma forma não reprodutória. E aí a gente consegue ter aí essa questão da viva, né, que o poder de Deus hoje em dia consegue ter aí até mesmo uma forma ampla de pregar o evangelho através do discipulado. E eu achei isso muito legal. Tem uma parte aqui que eu anotei, que é no finalzinho. Mais profundo do que apenas ter filhos, Jesus tinha em mente o discipulado e as conversões quando citou Isaías 56 em Mateus 21:13, tá? Que aí também faz paralelo com os eunucos. Quarta-feira, a palavra-chave é opção, né? Ou seja, aqui a gente está falando sobre a opção de ser solteiro ou não, e não uma opção de uma orientação sexual. Nós não acreditamos que a orientação sexual seja uma opção, tá? Então, não estamos falando aqui de uma opção sexual, e sim da opção entre um casamento, uma vida casada, e o solteiro, uma vida de solteiro. E aí, qual seria a sua opção que você acredita que é a melhor para você? Ser solteiro ou ser casado?
Na quinta-feira e na sexta-feira eles fazem duas ligação, né? A primeira, na quinta-feira, com o subtítulo Qual é o seu foco? E na sexta-feira tem como o subtítulo A opção de ser solteiro. E aí, realmente, eu reforço aqui exatamente o que é falado na quarta-feira. O Evangelho de Deus tem que ser nosso foco. Jesus não obrigou ninguém a ser celibato. Nós acreditamos pela fé que ele foi celibato, né? Que ele não casou com Maria Madalena. E aí, automaticamente, nós entendemos que isso foi uma opção dele. E aí, na sexta-feira, fala, reforça isso. A única opção quando falamos em questão sexual é de escolher entre ser solteiro ou ser casado. E aí, no finalzinho ali da quinta-feira, eu grifei aqui, abre aspas. O capítulo então continua descrevendo como os filhos não biológicos herdarão o reino de Deus na Terra. Essa é uma descrição extremamente bela e poética da proclamação do Evangelho. E é isso que eu falo também sobre essa questão de nosso foco, e pregar Jesus, né? Porque nossa maior condição aqui nessa terra é de pecador e nós precisamos aí, sim, pregar o Evangelho. Bem, terminando a lição, tem a parte que a gente sempre fala, que é a parte da comunidade, né? Que aí é o Diego Barros, se eu não me engano, que sempre faz, né? Isso mesmo, Diego Barros. E aí teve algumas análises que eu fiz aqui, que eu vou passar aqui para vocês. Ele faz uma comparação, uma afirmação até, que a vida de solteiro hoje em dia é uma vida liberada para a sexualidade, né? Uma vida libertinagem, né? E eu, como LGBTQIA+, eu acredito que não. Nós podemos, sim, entender, mesmo sendo gay, lésbicas, trans e assim por diante, que Deus quer que nossa vida sexual seja feita para o casamento, né? Para uma relação monogâmica e sólida, que os dois indivíduos se identificam e, acima de tudo, são companheiros, amorosos, porque nós entendemos que em toda relação tem brigas, às vezes, discussões, mas o alicerce ali de tudo seja Deus e, acima de tudo, o respeito. E aí, nós acreditamos também que quando ele fala solteiro sim, sozinho nunca, isso é uma condição que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque normalmente, tá, essa vida de perfeição, celibato, né, virgem até o casamento, ela cai mais sobre a mulher. E quando a gente aumenta esse discurso, né, puritano, normalmente ele cai mais sobre a mulher e não sobre o homem. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse levantamento aí dessa bandeira, tá? Que às vezes pode ser cruel, sim, você jogar sempre a responsabilidade para a mulher. A responsabilidade que a mulher ela tem que se dar ao respeito, a responsabilidade de que a mulher tem que falar não, né? E não é bem assim, tá? A gente tem que entender, a gente tem que fazer homens, seja eles heterossexuais e LGBTQIA+, menos machistas também. E algumas falas que ele falou, ele dá um pouco a entender que isso é um pouco meio problemático nessa questão, exatamente por isso. Enfatizar que uma relação com Deus, como substituição de uma relação amorosa, é o caminho, eu acredito que isso também é um pouco problemático, tá? Porque você, automaticamente, como eu já falei aqui, nós somos seres humanos, nós desejamos ter uma vida amorosa, respeitada, e nós somos bombardeados com isso, né? O filminho da Sessão da Tarde mostra Somos Felizes para Sempre. Então, uma criança LGBT, ela vê aquilo, ela talvez não se identifica, mas lá no subconsciente dela, ela espera que em algum momento ela tenha aquilo lá. E como fazer? Como substituir esses traumas? Né? Como resolver esses traumas? São anos e anos de terapia. E às vezes a gente pode estar aí criando pessoas exatamente com esse discurso que a igreja tem, problemáticas, tá? O que sempre devemos ter em mente é que juntos somos mais fortes. E é exatamente isso que eu acredito. Eu, com o meu relacionamento, acredito que eu sou mais forte e, acima de tudo, capaz de entender questões que eu não conseguiria entender às vezes sozinho. E é por esse motivo que eu sempre falo, entenda a comunidade LGBT, que é mais. Observe as questões que estão sendo mudadas e o pensamento que nós estamos tendo aí com a relação da teologia inclusiva. Eu não estou aqui para fazer você engolir ela a garganta abaixo, mas
pelo menos mastigá-la, digeri-la e entender um pouco o sabor dessa questão. Se você não quiser um próximo prato, eu vou entender perfeitamente. Mas o mais importante é você entender que, como eu sempre digo, a minha teologia respeita o seu ponto de vista. Ele permite que ele exista. Permite que você também vá lá na frente, cante, pregue, fale o que você acredita. A sua, infelizmente, não permite a mesma coisa comigo. Então, verifiquem certinho qual é aí o posicionamento mais, vamos por assim, democrático. Bem, essa é a lição, a terceira lição que começa hoje e vai até sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Novamente eu reforço, deixem seu like, seu comentário, ativem o sininho, tá bom? Me sigam lá no Instagram para mais conteúdos e mais informações, tá bom? Isso é tudo por hoje. Sucesso, paz e maranata!